Cooperativa é uma sociedade de pessoas que caminham juntas em busca de objetivos culturais, sociais, econômicos. É a prática da solidariedade. É gente cuidando de gente. Neste sábado, dia 2 de julho, o mundo comemora o Dia Internacional das Cooperativas, decretado pela Organização das Nações Unidas. Eu quero comemorar com você essa data contando um pouco da minha história com as cooperativas. Aqui em Santo Antônio do Sudoeste foi a minha primeira experiência com cooperativa. Esses armazéns pertenciam à Cooper Sabadell, criada em 1969. Com 15, 16 anos de idade, eu entrei nesses portões de trator e carreta muitas vezes, descarregar produto, carregar insumos. A gente morava numa comunidade próxima daqui. Meu pai era associado desde o início da cooperativa e ele sofria muito porque não conseguia entender os números, as informações, os técnicos que falavam nas assembleias. Eu acompanhava ele por muitas vezes nessas reuniões. Meu pai era uma pessoa analfabeta, aprendeu a desenhar o nome dele no quartel, mas um agricultor muito solidário e cooperativista. A década de 80 foi uma década muito difícil para a agricultura brasileira. Muitos agricultores perderam as terras, muitos agricultores se endividaram, né? E naturalmente as cooperativas sentiram esses impactos também. Inflação alta, planos econômicos a cada pouco, como plano cruzado, plano Brest, tudo isso afetou sim. As cooperativas não conseguiram sobreviver, muitas delas nessa época. No sudoeste do Paraná, eu diria que as principais, como a Sabadell de Barracão, a Confrabel de Francisco Beltrão, que ainda não terminou a sua liquidação, a Candu de dois vizinhos daquela região e a Capeg de Pato Branco. Veja, se essas cooperativas não tivessem sido liquidadas, nós teríamos provavelmente grandes agroindústrias, como tem no Oeste, na LAR, nas cooperativas do Oeste, na Frimeza, na Confrabel. Aqui no Sudoeste nós perdemos muito do desenvolvimento regional por conta da crise das cooperativas. Nesses anos 80, 84, 85, houveram grandes mobilizações. A igreja, o sindicato organizou, né? Eu já era líder da comunidade, dirigente do sindicato na época. Foi quando eu conheci Brasília. Nós ficamos semanas acampados na frente dos bancos, nas rodovias, botamos o fogãozinho em cima da carreta do trator, um pouco de roupa e alguma comida e fomos para a beira da estrada, para a frente do banco. Então, os agricultores reagiram fortemente a essa crise. Poucas conquistas foram conseguidas nesta época. Era uma época muito difícil, porque nós estávamos saindo de um regime militar e entrando num regime democrático. Então, quase que não havia governo. Os bancos não eram sensíveis, o governo não tinha projeto. Então, poucas conquistas aconteceram nesta época. A gente via que era um momento difícil da política brasileira e havia muita esperança no crescimento de uma consciência coletiva. As pessoas fortaleceram laços de solidariedade, associativismo, cooperativismo, participação política. Eu conheci Brasília em 1987, na Constituinte, no processo, na Assembleia Nacional Constituinte, que gerou a Constituição Cidadã de 1988. E eu creio que a partir daí algumas conquistas começaram a aparecer e que foram acontecer mais no final dos anos 80 e início dos anos 90. Esse foi um período que formou muitas lideranças importantes na nossa agricultura brasileira e principalmente na agricultura familiar. Ainda na década de 80, diante das frustrações de não ter conseguido muitas conquistas na área do crédito rural, os bancos mudaram um pouco, nós decidimos partir para a resistência. A Assessoar, uma associação de agricultores do Sudoeste do Paraná, foi fundamental nesta resistência. Eu fui dirigente desta entidade desde 86, fui da executiva, fui presidente.
Uma entidade que organizou um departamento técnico com banco de sementes, laboratório de análise de solos, associativismo e criou também, no final dos anos 80, o Fundo de Crédito Rotativo. Em 1993, eu deixei a direção da Acessoar e fui convidado, então, a coordenar o Fundo de Crédito Rotativo e que foi deste fundo, juntamente com a região de Guarapuava, com outro fundo que tinha lá, que criamos o Sistema Cressol. Assim nasceu as primeiras cooperativas, há 27 anos atrás, 2 vizinhos, Marmeleiro, Capanema, Laranjeiras do Sul, Pinhão e a central que ficou aqui em Francisco Beltrão. Nosso objetivo e foco era muito claro: transformar pequenos fundos rotativos em cooperativas de crédito. Sabíamos que a semente era boa, que o terreno estava bem preparado ao longo dos anos e 4 fatores foram fundamentais para o sucesso da Cressol. Primeiro foi a união do sudoeste do Paraná com a região centro do estado. E lá o Cristóvão coordenava um fundo rotativo, aqui eu coordenava o outro. Fizemos o primeiro seminário discutindo o tema em 1993. Segundo aspecto, gente, pessoas preparadas. Fomos incorporando gente. Logo veio o seu Valdemiro Croix com um enorme conhecimento e muito princípio cooperativista. Adriano Miquelon, Leonir, e aí fomos engrossando e hoje é essa grande cooperativa. Terceiro aspecto, lideranças. A Cressol foi construída com lideranças conscientes que se formaram desde 1984 nos movimentos sociais, no sindicato, nas lutas que os agricultores familiares fizeram. O Conselho dos Fundos Rotativos era formado por estas lideranças. Os sócios fundadores, em geral, foram estas lideranças. E, por último, as parcerias. Parceria com Imater, que agora é IDR, BRDE, BNDES, Banco do Brasil, Ministério da Agricultura. Eu tive a honra de poder ter assinado todos esses convênios nos primeiros 10 anos da Cressol e hoje eles continuam cada vez mais firmes. A experiência de construção da Cressol foi muito importante para quebrar um tabu. A partir daí também organizamos cooperativas de produção, de comercialização, de assistência técnica na agricultura familiar. Na sequência, fizemos um amplo movimento de apoio e organização às cooperativas dos caminhoneiros, onde eu coordenei esse projeto, a implantação desse projeto ao nível do país, no território nacional. Então, a Cressol ajudou a gente a ter experiência para dar esse passo a mais. A minha primeira eleição, minha primeira candidatura e eleição foi uma surpresa para mim mesmo. Eu não tinha uma militância partidária, não tinha sido vereador, deputado estadual, prefeito. E agora as cooperativas tiveram um papel decisivo nesta eleição, na primeira eleição. Claro que a minha adaptação no Congresso, até pensei que ia levar um tempo maior, mas foi rápida. A FRENCOP, que é a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frente da Agricultura, a Frente da Agricultura Familiar são importantes, mas principalmente a FRENCOP me ajudou muito a entender a pauta e conduzir os temas do cooperativismo no Congresso. A primeira experiência e primeiro desafio foi o seguinte na área do cooperativismo. Nós tínhamos um dispositivo constitucional na Constituinte de 88 e já faziam 15 anos e ele não tinha sido regulamentado ainda. Foi meu primeiro projeto de lei que apresentei, projeto 66 de 2003. Depois você foi apensado a outro, demorou um pouco. Lá em 2007 tive que fazer um requerimento para que desarquivassem os projetos. E hoje as cooperativas de crédito têm a Lei Complementar 130, que deu muita força e vida ao cooperativismo de crédito. Nas cooperativas de produção também, eu fui relator da Lei de Combate à Pobreza Rural e que fortaleceu e, na verdade, criou a Lei do PAA,
E dentro dessa lei também tratamos muito do tema do cooperativismo. Mais tarde apresentei até um projeto de lei para melhorar essa questão das cooperativas e o PAA, que é muito importante para a agricultura familiar e para as escolas, né? A minha avaliação do governo que eu participei, primeiro foi importante o Lula ter conhecido as cooperativas, o sistema Cressol, mesmo antes de ser presidente da República. Então ele sabia o que tinha que fazer. Segundo, por conta disso, logo nos primeiros anos, nós conseguimos transformar o BNDES, a Cressol num agente financeiro do BNDES e também o repasse de custeio, porque o custeio vinha via Banco do Brasil e tinha uma concorrência. Então, isso foi na sala do Lula, lá no gabinete do Lula, que com os dirigentes da Cressol nós conseguimos essa conquista. E também porque o Lula fortaleceu o Pronaf. Cresceu bastante, isso era importante também para as nossas cooperativas. Acho que algumas coisas ficaram a desejar no governo que passou, né? Primeiro, a criação do Banco Popular do Brasil, que era um arranjo institucional para atender microcrédito sem a participação das cooperativas. Foi um erro. Um erro porque até esse banco no ano seguinte foi liquidado. Segundo, ter criado e fortalecido o BNDES-Par, que só aplicou recursos nas grandes empresas, nos chamados campeões mundial, como Friboi, BRF, JBS. E a terceira questão que eu acho que faltou, eu mesmo como relator da lei do PAA, eu sofri muita pressão do governo para não colocar um dispositivo que facilitasse a relação com o PA, das cooperativas com o PA. Isso nos custou a chamada Operação Agrofantasma aqui no Paraná, que prendeu gente inocente, dirigente de cooperativa, dirigente da Conab. Então sempre faltou alguma coisa. Eu acho que esses 3 pontos foram os principais. O Brasil hoje vive um cenário de pós-guerra, na verdade, no desenvolvimento nacional. Os atos do governo atual, a pandemia que veio aí, essa guerra na Ucrânia, isso tudo está criando um conjunto de dificuldades e o Brasil precisa reconstruir. Eu vejo que as cooperativas têm um papel fundamental nisto. Na Europa, do pós-guerra, as cooperativas foram decisivas na reconstrução dos países europeus. No Brasil, as cooperativas não podem se furtar disto. O segundo aspecto é o governo, o novo governo precisa fortalecer o terceiro setor. O que é o terceiro setor? O primeiro é público, o segundo é empresa privada e o terceiro são as organizações. E as cooperativas são entidades do terceiro setor. O governo precisa melhorar as parcerias com esse terceiro setor e com as cooperativas. E por último, as cooperativas, em especial as de crédito, já têm uma performance importante, cresceram bastante nos últimos anos. Elas precisam intercooperar mais entre elas, menos concorrência, mais intercooperação. Elas precisam focar mais no desenvolvimento e menos no mercado financeiro. As cooperativas precisam realmente dar uma demonstração para a sociedade brasileira que elas são sociedades de pessoas, que são gente cuidando de gente. Então é isso que eu espero das cooperativas e dessa novo ciclo que vem aí.